O avanço da inteligência artificial tem deixado pesquisadores empolgados com o potencial para criar tratamentos revolucionários e métodos mais eficientes de diagnosticar doenças. O futuro da saúde é um dos temas do episódio de hoje da série Mentes Digitais. Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla. Para desvendar essas doenças, um cientista cria imagens de cérebros que nunca existiram. Nós queremos entender todos os tipos de doenças e de cérebros que existem. A IA abre caminho para a vanguarda da medicina. A gente quer identificar pontos do DNA que podem ser alvos para os medicamentos do futuro. Pesquisadores analisaram milhões de prontuários de pacientes ingleses para prever doenças, mas tiveram que parar tudo. O que deu errado? O projeto está suspenso enquanto acontece uma investigação. Em Londres, uma das empresas mais reservadas do mundo abre as portas para o fantástico. Queremos entender como funciona o DNA. Direto da Inglaterra, está no ar mais um episódio de Mentes Digitais, a era da inteligência artificial. Chegamos a uma área revitalizada de Londres, de prédios modernos que não têm placas do lado de fora. Vamos entrar agora num dos quartéis generais do mundo da inteligência artificial. É bem raro eles receberem imprensa. Depois de cerca de um ano de insistência, finalmente vamos conhecer a DeepMind, a divisão de inteligência artificial do Google. Eles expõem aqui na entrada algumas das principais descobertas da empresa, e essa aqui levou a um prêmio Nobel, AlphaFold, né? É a inteligência artificial que determina a estrutura de proteínas. A DeepMind foi cofundada por Demis Hassabis em 2010. Em 2014 vendeu para o Google, mas manteve o comando. Google has bought DeepMind for a reported £400 million. Pela invenção do AlphaFold, a IA que desvenda as proteínas, o cientista da computação Hassabis foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Química em 2024. It has the incredible potential to help with humanity's greatest challenges. Hoje, quem vem ao nosso encontro é o vice-presidente de Ciência e Inovação da DeepMind. O AlphaFold é só um primeiro exemplo do que é possível com IA. Um passo inicial na busca por entender a natureza, a vida, a biologia, entender a física do universo. Mas por que a criação do AlphaFold foi tão importante? Pelo seguinte, porque é relativamente fácil a gente descobrir a fórmula, a composição química de uma proteína. Mas a partir dessa fórmula, deduzir qual é a estrutura em 3 dimensões da proteína, aí é outra história. Tanto que por décadas e décadas isso dava um baita trabalho e nem sempre produzia bons resultados. Vamos fazer uma comparação. Antes do AlphaFold, eram conhecidas as estruturas de 170 mil proteínas. Agora, esse número é de 200 milhões, mais de 1000 vezes o que a gente conhecia antes. Isso porque qualquer pesquisador, em qualquer lugar do mundo, pode usar o AlphaFold. Hoje são 3 milhões de pesquisadores em 190 países. Só no Brasil são 40 mil. E se essa descoberta, que o executivo descreveu como um simples primeiro passo, já ganhou um Nobel, imagine o que vem por aí. Também queremos voltar algumas páginas da biologia e entender como funciona o DNA, que é tipo o nosso livro de receitas que leva à produção de proteínas. Outra área da nossa pesquisa são as novas fontes de energia. Por exemplo, a fusão nuclear, que seria uma energia limpa. E a gente sabe que funciona porque a energia do Sol vem da fusão nuclear. Também estão no cardápio, entre outros, o uso de IA para melhorar muito o nosso entendimento do clima e para desenvolver novos materiais. Os materiais supercondutores de eletricidade de hoje em dia só funcionam em temperaturas muito, muito baixas. Imagine descobrir um supercondutor que funcione na temperatura ambiente. Isso transformaria a sociedade. Antes de liderar pesquisas tão variadas, o hoje vice-presidente Paul Schmidt fez doutorado na Universidade de Oxford. Então fomos até lá conhecer o orientador da tese dele. O homem segue na linha de frente. Em ciência, assim que a gente resolve um problema, já tem de pensar qual é o meu próximo objetivo.
Como vai ser o mundo daqui a 5, 10 anos? Capoeirista, dançarino de forró e viajante frequente ao Brasil, Philip Thor orienta uma galera brilhante e preocupada. Eu trabalhei na área de carros autônomos. Foi aí que eu passei a me preocupar com segurança, porque ninguém quer que aconteçam acidentes fatais. E fui ampliando essa preocupação para que essas novas IAs não ajam por conta própria e não causem mal para a sociedade. Aqui no laboratório, o Adel estuda como evitar que comandos escondidos num minúsculo quadradinho de uma imagem provoquem o caos numa inteligência artificial. Exemplo, imagine um outdoor que contenha um desses vírus escondidos. Quando um carro autônomo passa por ele, perde o controle. É isso que o Adel quer evitar, e não só para automóveis. A gente olha para todo tipo de possibilidades. Imagine um código que faça uma IA divulgar o seu número de cartão de crédito para o mundo. Já a Oishi pesquisa a animação de imagens em 3D. Pelo nosso método, a inteligência artificial nem precisa ser treinada. É só explicar em texto o que você quer e ela fornece. Isso pode revolucionar a indústria de animação. Esses resultados ainda são bem iniciais, mas já dá para mostrar que eu consigo fazer animações só com instruções de texto. Aqui se pesquisa de tudo. Nossa área avança tão rápido que não dá mais para ficar parado, estudando um único problema na vida. No mesmo grupo, o Jonathan e sua equipe aplicam a inteligência artificial para entender as mutações genéticas. E nem usa células de verdade, simula tudo no computador. Nós tentamos entender como os genes se relacionam uns com os outros e como isso leva à produção das proteínas da célula. A gente quer identificar pontos do DNA que podem ser alvos para os medicamentos do futuro. Tratamentos do futuro também são o objetivo deste pesquisador português que trabalha no King's College de Londres, cidade para onde a gente volta agora. Ele busca desvendar doenças graves, como Alzheimer, Parkinson e muitas outras. Temos desde médicos, temos matemáticos, temos físicos, temos engenheiros, muitos, obviamente. O que essa equipe tão variada cria são imagens, e imagens super especiais. Tudo começa com montanhas de ressonâncias magnéticas cerebrais, que os pesquisadores obtêm no sistema público. E fazemos isso porque nós queremos entender todos os tipos de doenças e de cérebros que existem. E como nós estamos em Londres, temos o privilégio também de termos muitas etnias, muitas idades, pessoas de todos os estatutos sociais. Estamos a falar de cerca de 5 milhões de imagens e utilizamos essas imagens para treinar os nossos modelos. Assim, a IA aprendeu direitinho a entender que tal imagem corresponde a tal relatório médico e a conectar tudo isso com o tipo de doença, de etnia, de idade. E aí... E depois podemos pedir ao modelo para ele gerar de volta os dados com determinadas características. Ou seja, a inteligência artificial aprende a gerar ressonâncias de cérebros que nunca existiram. O pesquisador inventa um paciente. Aí a inteligência artificial cria a ressonância do que seria esse cérebro, se ele existisse de verdade. Beleza, super moderno, mas para que serve? Dá para dizer que no futuro vai servir para prever como o cérebro de um paciente vai evoluir com o tempo, identificar grupos de risco e monitorar pacientes ao longo da vida. Planejar cirurgias para decidir como e em que ponto do cérebro operar. Testar novos remédios para doenças hoje incuráveis em cérebros criados no computador. Mas às vezes esses planos superfuturistas e bem intencionados acabam tropeçando na vida prática. No mesmo prédio do Dr. Jorge, com vista para o Palácio de Westminster, em Londres, encontramos um grupo de pesquisadores que teve uma super ideia. Fazia muitos anos que a gente estudava os prontuários médicos digitalizados do nosso sistema de saúde. Aí, quando veio essa explosão da inteligência artificial, logo imaginamos que dava para aplicar IA para interpretar esses dados. Era uma oportunidade única para aplicar os nossos métodos em algo muito importante.
Um sistema de saúde centralizado, com dados de 57 milhões de pessoas, é uma fonte riquíssima. Serve para descobrir fatores de riscos de doenças, melhorar diagnósticos, fazer previsões sobre os pacientes e economizar dinheiro público. Mas sempre há um porém. Em maio do ano passado, nós falamos publicamente sobre o nosso trabalho. Nossa pesquisa ganhou visibilidade. E também causou reações. É que 2 associações nacionais de médicos afirmaram que não dava para ter certeza que a privacidade dos pacientes seria mantida. Resultado... O projeto está suspenso enquanto acontece uma investigação. E quando essa investigação vai ser concluída? Acho que ainda estamos longe disso. Que esses dados têm muito valor científico, não existe dúvida. A questão é como fazer. Se o SUS quisesse fazer um projeto assim, daria para fazer? Isso é possível a gente fazer porque o SUS tem uma base muito sólida. Ele faz vigilância, ele faz acompanhamento e a gente tem um sistema que produz 2,8 bilhões em média de atendimento ano. Então, o que isso produz de dados, né? É uma coisa impressionante. Então, o digital traz muitas oportunidades, né? De melhorar o acesso, as ações de saúde. Não perca no próximo episódio. Este pesquisador de Oxford avisa: entender de inteligência artificial já está valendo mais do que muito diploma. As vagas que pedem domínio de IA já oferecem salários cerca de 20% mais altos. Num laboratório de vanguarda, um robô aprende as tarefas em tempo real e não adianta tentar enganar. Eu mudo o lugar onde é para ele pegar a bandejinha e ele vai lá e busca. Nesta empresa, as missões dos robôs estão cada vez mais complicadas. Ele vai tirar esses rolamentos do recipiente e botar em cima da mesa. E a nossa visita à DeepMind continua. Aqui, tudo é de vanguarda e quase tudo é confidencial. Eu sinto que estou vendo o futuro antes de todo mundo. A gente precisa ter muito cuidado com tudo que está fazendo agora. Tudo isso domingo que vem no novo episódio de Mentes Digitais, a era da inteligência artificial.